Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa diário aqui da Voz da América que traz a atualidade dos países africanos, aqui dos Estados Unidos e também de outras partes do mundo. Eu sou o Amancio Miguel e estarei na sua companhia durante os próximos 30 minutos neste Washington Fora de Horas do dia 10 de março de 2021. E como destaques, temos os seguintes títulos. Legisladores americanos decidem hoje sobre o acordo de alívio do coronavírus. Jornalistas de Cabo Verde solidarizam-se com um colega guinense raptado e agredido. Advogados do angolano São Vicente apresentam queixa junto do organismo da Organização das Nações Unidas. E em Moçambique, um assunto para reflexão. Irá o gás gerar empregos ou frustrar os jovens de Cabo Delgado? Cabo Delgado é uma província do norte deste país, com projetos ambiciosos de gás natural liquefeito, mas que também enfrenta uma insurgência de um grupo ligado ao Estado Islâmico. Vamos começar o nosso espaço de notícias aqui nos Estados Unidos, onde legisladores deverão hoje aprovar o pacote de alívio do coronavírus de 1 trilhão 900 mil milhões de dólares do presidente Joe Biden, com o objetivo de dar um impulso financeiro às famílias e empresas americanas. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse estar confiante sobre a sua aprovação na Câmara Maioritária, uma Câmara que é dominada pelos democratas neste caso, e que o foco estava em salvar vidas e meios de subsistência e dar esperança às pessoas no futuro. Os legisladores republicanos se opuseram ao pacote, dizendo que é muito grande e não visa suficientemente aqueles que precisam de ajuda económica. O líder da minoria na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, classificou o projeto de lei como caro, corrupto e liberal. A medida foi aprovada no Senado no sábado, depois da Câmara alterar alguns aspectos de um projeto de lei aprovado anteriormente pela Câmara. Entre as mudanças estava a retirada do reajuste do salário mínimo federal. Os democratas propõem $15 contra os $7,5 que é o atual salário mínimo aqui nos Estados Unidos. Esta medida de alívio inclui cheques de $1.400 para todos, exceto os adultos de maior renda no país, ou casais, e $3.000 a $3.600 para crianças, dependendo da sua idade. Os trabalhadores desempregados continuarão a receber pagamentos do Governo Nacional de $300 por semana até o início de setembro, antes da assistência do Estado. Ou melhor, além da assistência do Estado. Os governos estaduais e municipais irão receber 350 mil milhões de dólares para ajudá-los a recuperar da pandemia. Ao contrário de anteriores pagamentos diretos no ano passado, desta vez os cheques não terão a assinatura do presidente. Washington, D.C. Este é o nosso Washington Fora de Horas, o programa que diariamente aqui na Voz da América usamos para partilhar a informação e é também uma antevisão daquilo que pode vir a ser a nossa emissão de rádio. Emissão de rádio, a propósito, que inicia todos os dias às 18 horas de Angola, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 19 horas de Moçambique e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Este Washington Fora de Horas está presente no YouTube da Voz da América e também, obviamente, aqui na nossa página do Facebook. Dentro de momentos, iremos ter a habitual conversa com os nossos amigos que garantem esta interatividade. Todos garantem, mas há aqueles que têm o cuidado também e o tempo, digamos assim, de aparecer aqui no Facebook e deixar os seus comentários. Vamos agora, continuando com notícias, vamos a outras partes do mundo, ou melhor, vamos a Cabo Verde. Isto porque a Associação de Jornalistas de Cabo Verde, que é a JOC, manifesta a sua solidariedade ao jornalista guinense António Ali Silva, raptado e agredido em Bissau ontem, e promete apoiar o editor do blog Ditadura do Concesso. Na sua nota, a JOC escreve: condena qualquer violência e agressão contra jornalistas onde quer que se encontrem.
lê-se, portanto, no comunicado publicado pela JOC na sua página do Facebook, na terça-feira, dia 9, no qual sublinha, e cito: quando um jornalista é espancado, como foi o António Lee, é a democracia que sangra e fenece. O Sindicato de Jornalistas de Cabo Verde tem emprestado a sua voz na condenação de todo e qualquer ato de violência contra os jornalistas e exigindo a sintonia com a Federação Internacional de Jornalistas, da União de Jornalistas Africanos e da Federação de Jornalistas de África, assim como da Federação de Jornalistas da CPLP, que se ponha um fim à impunidade nesta sanha predadora e desenfreada contra os jornalistas. Afirmação da AJOC, que acrescenta que toda a solidariedade da direção desta organização e todos os jornalistas cabo-verdianos vai para o guinense António Ali. O órgão diz esperar um posicionamento célere e destemido por parte dos sindicatos jornalistas de Guiné-Bissau e da Ordem de Jornalistas. Na nossa página da internet temos detalhes nos quais o jornalista conta como foi raptado às 14h08 na Guiné-Bissau por 4 homens armados de AK-47 e aos gritos. Devo aqui sublinhar que a AK-47 é uma arma de guerra. E ele conta, por exemplo, que saiu do carro, ou melhor, que os homens armados que o prenderam, o raptaram neste caso, disseram: saia do carro, senão disparamos. Detalhes na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. E a propósito dessa situação do jornalista António Ali Silva, da Guiné-Bissau, hoje colocamos uma pergunta na nossa página do Facebook, nesta página, exatamente na pergunta do dia, em que colocamos o seguinte ponto: o jornalista freelancer e bloguista guinense António Ali Silva foi raptado e espancado em plena luz em Bissau. No último ano, ativistas e políticos da oposição foram raptados e espancados. Que leitura faz destes incidentes? Resultam apenas de conflitos comuns entre pessoas ou de grupos? São parte de uma campanha para intimidar críticos do regime? Estará a liberdade de expressão ameaçada na Guiné-Bissau? Estas as questões que colocamos e, para já, vou apenas partilhar uma das respostas, que é do Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, que diz que é um comportamento violento por parte do governo guinense, é retaliação dos grupos e para intimidar a críticos do regime e ameaçar a liberdade de imprensa e violação dos direitos fundamentais e o Estado de Direito democrático. Esta a leitura, ou melhor, a resposta de Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, em relação à pergunta que colocamos no nosso Facebook, aqui da Voz da América, isto relacionado com o rapto do jornalista Ali da Guiné-Bissau. Vamos continuar com mais notícias e agora vamos a Angola. Isto porque os advogados do empresário Carlos São Vicente apresentaram uma queixa junto de um organismo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pedindo-lhe que tenha a sua libertação de imediato. Numa queixa apresentada junto daquele órgão das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, os advogados denunciam violações das leis de julgamento, isentos e condições de detenção e diz que são contrárias às novas noções de justiça e dignidade. Carlos São Vicente foi detido no passado dia 22 de setembro, depois de ter sido constituído arguido por suspeita de crimes de peculato e branqueamento de capitais. O processo começou depois das autoridades judiciais da Suíça congelarem uma conta de São Vicente no valor de 900 milhões de dólares por suspeita de branqueamento de capital. Desde a sua detenção, contudo, as autoridades angolanas ainda não indicaram se tencionam levar São Vicente a julgamento. Anteriormente, advogados do empresário na Suíça acusaram as autoridades judiciais angolanas de não responder às suas cartas pedindo esclarecimento sobre a prisão de São Vicente. Na queixa agora apresentada, dois advogados franceses, François Zimmerheim e Jessica Finella, denunciam uma detenção e processo de chantagem obviamente motivados por razões políticas e sublinham que, antes da detenção, a Procuradoria tinha informado as autoridades suíças não terem encontrado qualquer prova do crime contra o empresário. A queixa sublinha ainda a violação do princípio de presunção de inocência, o facto da detenção estar a ser feita sem qualquer controle do juiz,
acrescentando ainda que a detenção põe em perigo a saúde do detido que sofre de diabetes e hipertensão. O advogado François Zemirai, que está acreditado junto do Tribunal Penal Internacional, disse que Carlos São Vicente, para além da sua própria situação, tenciona denunciar as condições de todos presos em Angola, especialmente aqueles que não têm os recursos para se alimentarem e defenderem a si próprios. Os advogados de São Vicente disseram ainda que o seu cliente se encontra em condições difíceis em Viana, uma cadeia que está sobrelotada, sem água corrente e sem acesso a água potável. Esta também é uma das questões que o nosso amigo pode fazer o comentário. Os advogados de Carlos São Vicente querem que ele seja solto de imediato, mas por outro lado denunciam as condições da cadeia, neste caso de Viana, que tem muita gente a mais, sem água corrente e sem acesso, portanto, à água potável. Também de Angola, outra notícia que nos chega é do Luís, o ativista Guimarães Domingo Kanga, ou melhor, libertador de mentes aprisionadas, que é um dos organizadores da marcha do próximo dia 20 na cidade de Luís, para exigir a retomada das obras e estradas de Bengues, diz estar a ser alvo de perseguição e ameaças por supostos agentes da polícia e da segurança de Estado nesta província. O ativista diz que supostos agentes disseram que ele está devidamente identificado. E ele, nas suas palavras, disse o seguinte, e cito: na terça-feira apareceram 2 elementos no meu local de serviço a procurar por um elemento com nomes iguais aos meus, dizendo que o mesmo é foragido. Eu conversei com eles e disseram que não era eu, mas no final da conversa disseram que eu já estava devidamente identificado em tudo. O que mais me preocupa é que no dia seguinte apareceram mais 2 a saber se os primeiros não me haviam feito nada e se eu estava bem e em liberdade. Este é o relato do jovem ativista angolano Guimarães Domingo Kanga, ou melhor, libertador de mentes aprisionadas do UIS. Ele ainda disse que a manifestação marcada para o dia 20 tem todos os trâmites legais cumpridos e apelou à participação de todas as camadas da sociedade. A Voz da América contactou o Serviço de Investigação Criminal no UIS, mas não tivemos sucesso. Este é o Washington Fora de Horas, aqui a partir de Washington, D.C. Bom, de facto não é a partir de Washington, D.C., é a partir de Alexandria, aqui em Virgínia, paredes meias com Washington, D.C., são apenas ou menos de 10 minutos para chegar a DC. E porque é que nós não estamos a trabalhar nos estúdios habituais, estamos a trabalhar em casa? É porque ainda observamos as medidas da prevenção da propagação do novo coronavírus, o vírus que causa a Covid-19. A vacinação aqui nos Estados Unidos já começou, tal como em outras partes do mundo, e é de facto essa a esperança que todos temos, que a vacinação traga a solução e que voltemos ao normal possível. Vamos agora falar com os nossos amigos, antes de ir para as notícias de Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e outras partes. Vamos conversar aqui com os nossos amigos no Facebook. Mamadi Iqbal, alô, Voz da América, Climane. Eu também digo alô, Mamadi Iqbal, Moliba, Penenhua, ele iria responder. Um abraço ao Mamadi Iqbal, nosso amigo de Climane. Continua aí no seu canto a fazer a sua vida, mas não se esqueça nunca de Washington Fora de Horas da Voz da América. O Satar de Tia está em Maputo, Moçambique, e diz muito obrigado pela informação e nós agradecemos pela participação neste programa. Maluquinho Otal diz obrigado também pelas notícias que nós passamos. Além do obrigado, queremos também os comentários, tal como fez aquele nosso amigo da Guiné que fez o comentário interessante em relação à nossa pergunta do dia. Idélcio Dalva, saudações afrocêntricas a partir das ilhas maravilhosas de São Tomé e Príncipe. Temos uma notícia de São Tomé e Príncipe que tem a ver com o início do recenseamento eleitoral, que desta feita abrange a diáspora. A Ana faz questão também de participar neste Washington Fora de Horas. Diz bom dia, boa tarde ou boa noite aos amigos internautas da VOA em português.
como vai o vosso dia. Bom, eu também sou internauta e devo dizer que hoje é um daqueles dias agradáveis. Há uma certa tendência de o frio desaparecer. Hoje vamos atingir acima de 20 graus e com as medidas próprias de prevenção, creio que as ruas podem ter algum movimento a mais em relação aos outros dias, porque faz bom tempo aqui nesta área metropolitana de Washington, as áreas de Maryland, Virgínia e Washington DC, a fazer bom tempo. Vamos voltar para as notícias e exatamente notícias de Moçambique. A Companhia Aérea Moçambicana Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, vai passar a fornecer transporte na rota Maputo-Pemba a Funch, a multinacional Total, segundo anunciou a própria companhia. A Total e a LAM celebraram um contrato de 3 anos. A Total opera na Península de Afunge, em Cabo Delgado, onde tem um complexo industrial para extração de gás natural naquilo que é considerado atualmente o maior investimento privado no continente africano. A LAM vai colocar um aparelho com capacidade para transportar até 70 pessoas, neste caso será para o transporte rápido dos trabalhadores da Total, portanto da indústria do gás. Também de Moçambique, analistas dizem que continua a haver um enfoque irrealista quanto às potencialidades do setor de gás natural liquefeito gerar empregos, o que poderá frustrar as expectativas, sobretudo dos jovens de Cabo Delgado. Uma conferência virtual, tal como reporta o nosso correspondente Ramos Miguel, com o título Como está Cabo Delgado, que estratégias para o desenvolvimento integrado do Norte, promovida pelo Observatório de Meio Rural, tem lugar esta quarta-feira. A partir de Maputo, a conferência vai ocorrer numa altura em que uma equipa de consultores contratada pelo governo está a trabalhar naquilo que poderá vir a ser o plano estratégico para o desenvolvimento do gás naquela região. João Feijó, pesquisador e coordenador do Conselho Técnico do Observatório Rural, do Meio Rural em Moçambique, disse que o que se pretende é contribuir para o debate em torno desse plano estratégico, porque sentimos que há expectativas irrealistas que estão a ser criadas com base na ideia do conteúdo local em Cabo Delgado. Ele também disse que são expectativas que depois serão frustradas e que farão parte do problema e não parte da solução. Esta é uma notícia disponível na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. Em São Tomé e Príncipe arrancou ontem o processo de licenciamento eleitoral com vista às eleições presidenciais do próximo mês de julho. Desta feita, a lei determina que o licenciamento passa a ser obrigatório e este licenciamento vai ter lugar até o mês de maio. Na diáspora, o processo vai iniciar a 21 deste mês e desta feita São Tomé e Príncipe quer o voto dos seus cidadãos em Angola, Portugal, Gabão e Guiné Equatorial e em outros 7 lugares que são Cabo Verde, Moçambique, Reino Unido, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esta foi uma afirmação feita por Fernando Magengo, presidente da Comissão Nacional, ou melhor, Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe. As eleições terão lugar em julho, mas o presidente ainda não fixou a data exata para este processo das eleições presidenciais. Também de São Tomé e Príncipe, o Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou financiamento adicional de 8 milhões de dólares para o projeto de proteção social e desenvolvimento de competências neste arquipélago. A doação vai apoiar o governo, desenvolvimento, gestão e operação do Sistema Nacional de Rede de Proteção Social eficaz e sustentável para as famílias pobres. Em Cabo Verde, a Comissão de Seguimento da Lei de Paridade recebeu a garantia que o Tribunal Constitucional fará prevalecer a lei em caso de incumprimentos, desde que a instituição judicial seja chamada a intervir. Nas vésperas da campanha eleitoral, a Comissão de Seguimento da Lei de Paridade desdobra-se em contactos para defender a aplicação daquela mesma lei. A Comissão de Seguimento da Lei de Paridade está satisfeita com os resultados da aplicação da paridade em Cabo Verde, mas garante que continuará a trabalhar na sensibilização. Uma notícia que voltaremos a destacar no nosso espaço de rádio. E falando desta questão de paridade, a questão de igualdade em Cabo Verde, temos uma notícia na nossa página que diz que o país foi elogiado por haver uma equidade de género
na política em particular, mas ainda prevalece no arquipélago, prevalecem situações em que as mulheres são mal pagas simplesmente por serem mulheres, em particular no setor privado, uma coisa que os sindicatos, tal como a nossa reportagem apurou, prometem combater que isto não aconteça, porque não faz de facto sentido que as mulheres sejam mal pagas simplesmente por serem mulheres. Uma notícia que pode ver na nossa página da internet. Estamos no Washington fora de horas, agora vamos para outras partes do continente africano. Hoje, na África do Sul, um indivíduo foi morto a tiro quando a polícia agiu para dispersar estudantes que protestavam contra a recusa da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, a registrar os atrasados com as mensalidades. Os confrontos eclodiram quando a polícia usou balas de borracha para separar um grupo de estudantes que bloqueava estradas com entulho e interrompia o tráfego no centro de Joanesburgo, em torno do campo da Wits. Os alunos começaram protestos esporádicos no início de janeiro sobre a alegada exclusão de alguns devido a um esquema de auxílio escolar patrocinado pelo governo. Eles exigem que a Universidade de Wits permita que todos os alunos com dívidas pendentes se inscrevam para o ano académico 2021. Muitos estudantes estão atrasados devido às dificuldades económicas causadas pela pandemia da Covid-19. O partido no poder na Costa do Marfim venceu as eleições legislativas de 6 de março, mas perdeu a maioria qualificada no Parlamento que mantinha com os seus ex-aliados numa eleição que ocorreu sem violência, ao contrário das eleições presidenciais do mês de outubro. As eleições legislativas consagraram o retorno à Assembleia Nacional de partidários do ex-presidente Laurent Gbagbo, que boicotou todas as eleições durante 10 anos e cujo filho Michel Gbagbo foi eleito em Abidjan. Os resultados dão esperança para uma normalização da vida política num país com uma história marcada por fortes tensões e violência eleitoral. E na Zâmbia, os legisladores aprovaram um projeto de lei que criminaliza o uso, ou melhor, criminaliza o abuso cibernético, com a oposição a recear que a lei visa sufocar o uso da internet antes das eleições de agosto. A medida descreve leis destinadas a proteger os cidadãos e as crianças do bullying cibernético. O ministro do Interior da Zâmbia argumentou que havia necessidade de uma legislação, visto que o cyberbullying está a aumentar na Zâmbia e que muitas publicações online não registradas abusavam dos cidadãos, enquanto as crianças não eram protegidas. O projeto de lei foi recebido com hostilidade, receando-se que, em vésperas de eleições, seja suspenso o acesso à internet. Organizações da sociedade civil e uma associação de blogueiros do país condenaram a aprovação da lei, rotulando-a de draconiana. A Zâmbia tem desfrutado de relativa estabilidade desde a sua primeira eleição multipartidária em 1991, que depois o líder pós-independência do país, Kenneth Kaunda. As eleições estão marcadas para 12 de agosto. Mais uma notícia nesta resenha do continente africano. A oposição do Senegal convocou nova manifestação para a capital Dakar no sábado, depois da prisão do rival do presidente ter gerado uma onda de agitação que deixou pelo menos 5 pessoas mortas em confrontos entre apoiantes da oposição e forças de segurança. Os confrontos registaram-se devido à prisão do líder da oposição Ousmane Sonko, um crítico do governo e popular entre os jovens. As tensões só começaram a diminuir na segunda-feira, depois de um tribunal libertar Sonko, apesar de ele ter sido acusado de violação sexual, num caso que ele afirma ter sido forjado para difamá-lo. A manifestação convocada para este sábado destina-se a pressionar pela libertação dos prisioneiros políticos. Este, a partir de Alexandria, Virgínia, em nome de Washington Fora de Horas, o Washington Fora de Horas da Voz da América. Antes de passarmos para o trending, aquilo que é destaque hoje na internet, vamos agora ver os comentários dos nossos amigos aqui no Facebook. O Abel Munhanga diz: boa tarde, vó português, está ligado a partir de Matutuine, Salamanga, lá para os pontos mais a sul de Moçambique. Muito obrigado por este contacto, Abel Munhanga. Por acaso não temos tido muita participação desse ponto de Matutuine, Salamanga, na província de Maputo. Quando dizem do rumo Maputo,
quando falam de Maputo, referem-se, por exemplo, a este ponto mais a sul, que é Matupini, Salamanga. Obrigado, Abel Muyanga, por este contacto. Temos também o contacto do Narciso Miguel, que está ligado em Sofala. Diz que em Búzios já há vacinação da Covid-19. Funcionários de saúde que são os prioritários nesta fase, e vamos nós saber através da nossa rede de correspondentes como é que os funcionários de saúde respondem a esta vacinação. Há algumas situações em que diz-se que as pessoas não têm confiança na vacina. Moçambique iniciou a vacinação com uma doação da China, depois recebeu outras doses da Covax, que vieram da Índia. Nesta fase, a vacinação é para os funcionários de saúde que são considerados da linha de frente na luta contra a Covid-19. Também de Moçambique, o Augusto Chang, diz obrigado, Voz da América. Ele está em Pemba, na província de Cabo Delgado. Na Guiné-Bissau, Sérgio Mamadi Camará diz boa tarde, a partir de Bafatá. Bafatá, nós também transmitimos para lá. Ezequiel Manecas Nhazique está em Quamba, na província do Niassa. Daniel Muecanhe Raul Wanga, obrigado pelas informações. Ele está em Luanda, Angola. E ele escreveu 2 vezes, bom amigo. O José Luís Veras diz boa tarde, Voz da América, mas não diz onde é que está. O Ernesto Amos Chivala está assistindo a Voz da América a partir de Luanda, em Angola, tal como também o faz o Abel Capeua, que está em Angola, e diz boa tarde. Boa tarde para Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Ainda é dia em Cabo Verde, ainda é bom dia em Cabo Verde, ainda é bom dia aqui também em Washington, D.C. Domingos Kiyako Ebro diz que fala de uma conferência que está a decorrer em Angola e faz também o seu comentário e fala também da revisão constitucional, isto em relação à conferência tripartida que vai decorrer em Angola. E também há uma interação, o Sadio Camará diz que há um pouco de estresse com os nossos governantes. Será em relação à violência do jornalista guinense ali? Espero que sim. O Sebastião Domingos Simão diz: alô companheiros, já estou ligado ao programa da Voz da América a partir de Lisboa, e escreve: paz, 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 paz ao mundo inteiro, boa quarta-feira abençoada e bem-aja. Também de Lisboa, lá em Boene, a Susana Mohat diz: boa tarde. Smeten Mohamed, bom, antes de passarmos para o Smeten Mohamed, a expressão Boene é usada muito em Moçambique, no Sul, que é uma derivação das línguas que se falam, é a designação que se tem de Lisboa. Nada de mal com isto. Smeten Mohamed diz que boa tarde, ligado a partir de Maputo, obrigado pela informação que nos dão. O Hussein Suleiman está em Ampula, na Cala Porto, concretamente, está ligado também ao Washington fora de horas, tal como Malaquias Dumbo, que diz obrigado pela informação de sempre, Gonçalves Mendes, Fred César Daniel, também na Cala Porto, Riquito Januário, que está em Inhambane, lá onde nasci, concretamente em Vilanculo. Obrigado, Riquito. Vamos voltar e agora vamos para o nosso Washington fora de horas, exatamente aquilo que é trending na internet. O jornalista, freelancer e bloguista guinense António Ali Silva foi raptado e espancado em plena luz do dia em Bissau. No último ano, ativistas e políticos da oposição foram raptados e espancados, e já temos algumas respostas. O Lafu Baldé da Guiné-Bissau diz que é um comportamento violento por parte do governo guinense e era a retaliação do grupo para intimidar a críticos do regime e ameaçar a liberdade de imprensa e violação dos direitos fundamentais e Estado de Direito democrático. Issa Amado Seide diz que condena em primeiro lugar o ato de rapto e espancamento e diz que nós só falamos de partes negativas desse regime. Uma pequena coisa vocês falam, ficam aí a publicar cada vez mais
eu nunca vi onde vocês postaram uma parte boa ou um bom trabalho deste regime. Vocês nunca falam bem deste regime, começam a modernizar as coisas, pelo menos um pouco. Este é o comentário do Issa Amadou Seid. Obrigado pelo comentário. Vamos àquilo que é trending na nossa página da internet, da Voz da América. O jornalista António Ali Silva, raptado e espancado, e o artigo que está a ter mais visualizações. A denúncia da prisão, no entanto, foi feita pela Liga Guinense dos Direitos Humanos na sua página da internet, que emitiu um comunicado, um ato também que foi condenado por colegas jornalistas de Cabo Verde. Esta semana, no programa Angola Saúde em Foco, teremos connosco a doutora Esmeralda Nelly. Ela é otorrinolaringologista. Esta é uma daquelas palavras que, quando éramos crianças, era um desafio dizer otorrinolaringologista. Vamos falar de doenças do nariz e da garganta, alergias como as rinites, dor de garganta ou a rouquidão, que nunca passam, constipações infinitas, o efeito das poeiras na nossa saúde. O nosso WhatsApp é o mais 1 908 652 4584. Eu prometo que vou seguir este programa porque estes assuntos me tocam e muito. No Twitter, se não dá Meghan Merkel, dá Meghan Markle. Depois da controversa entrevista dos duques de Sussex com Oprah Winfrey, em que Meghan Markle alega racismo no Palácio Real, começaram a rolar cabeças na Inglaterra, mas não em Buckingham, no Palácio precisamente. O conhecido apresentador de televisão e crítico acérrimo da duquesa, Piers Morgan, deixou o programa Good Morning Britain. Piers Morgan deixou a sua função de apresentador Good Morning Britain, segundo anunciou a rede televisiva ATV. O anúncio foi feito depois do regulador de radiodifusão Ofcom lançar uma investigação após ter recebido mais de 41 mil reclamações sobre comentários feitos pelo apresentador após a entrevista de Harry e Meghan com Oprah Winfrey. Portanto, o regulador da televisão britânico Ofcom lançou uma investigação após ter recebido 41 reclamações. Em um comunicado, a emissora disse, após discussões com a ITV, Piers Morgan decidiu que agora é hora de deixar o Good Morning Britain. A ITV aceitou esta decisão. Outra nota para marcarmos o ponto final a este Washington Fora de Horas, para os que gostam de música. Um facto na história, num dia como hoje, em 1964, em Estocolmo, na Suécia, nasceu Nene Marion Carlsson. O apelido Cherry é do seu padrasto, o homem do jazz Don Cherry. Gravou, entre outros, o famoso Seven Seconds Away com You Soon Do. Estamos a falar de Nene Cherry. E outro dado da história, a canção I Will Survive, cantada por Gloria Gaynor, atingiu o número 1 na parada de sucesso por se tornar, e acabou também por se tornar no hino do empoderamento feminino. A história diz que a canção foi escrita por 2 homens e chegou à fama por engano, entre aspas. Nela, Gaynor parece que tenta escapar da órbita de um ex-parceiro, autoritário, mas para o letrista da música Dino Fekaris, isso tinha um significado diferente. Ele escreveu a canção depois de ter sido expulso da Motown, onde era letrista, e viu um anúncio que falava de emprego, evidentemente, e ele desabafou para consigo mesmo: eu queria ser letrista, e disse I will survive, irei sobreviver. Com Fred Perrin escreveu Irei Sobreviver, que foi colocada no lado B de um disco de Gloria Gaynor, que ela apostava num tema com o título Substitute, que não passou da lista das 100 canções mais tocadas. Eventualmente, os disc jockeys das rádios começaram a tocar I Will Survive e tornou-se viral e com o sentido de encorajar a qualquer um que se liberte de um relacionamento tóxico. Assim, a história da canção I Will Survive, tornada popular por Gloria Gaynor e que se tornou um hino do empoderamento feminino. I Will Survive. Foi assim, mais um Washington Fora de Horas aqui na Voz da América. Um grande abraço do... Bom, antes do grande abraço, saudar aqui o Simone Francisco Simone, que está ligado em Lixinga, Moçambique, assim também como o Nel Osman, que coloca a bandeira do seu país, que é Moçambique, para dizer que está presente, o Gonçalves Mendes,
que agradece também a audiência, ou melhor, que agradece as notícias que a Voz da América transmite para as várias partes do mundo. E assim foi o nosso Washington Fora de Horas desta quarta-feira, 10 de março de 2021. De mim, mais Miguel, um forte candando até para a semana. Aliás, até amanhã, porque amanhã aqui voltarei.